Tudo bom, gente? Eu sou Cleito Profeta, vereador aqui de Joinville. Eu estou tecnicamente no meu segundo mandato. Em 2020 eu fui candidato pela primeira vez e fui o segundo mais votado, me tornando o primeiro suplente, assumindo por 1 ano e 5 meses e retornei nessa legislatura eleito direto, pelo PL. Eu acho que esse conceito direita e esquerda não se define pelo partido, Tem, por exemplo, tem petista no Novo que não é de direita. O que vai definir, por exemplo, as pessoas não são o que elas falam que são, elas são o que elas fazem. Então, as ações são muito mais importantes do que o discurso. Quando, por exemplo, se o Lula baixar imposto, ele está fazendo uma política de direita ou de esquerda? Ele está fazendo uma política de direita. Só que óbvio que o Lula não faz isso, O Lula faz o contrário. Tanto é que o Lula só aumenta imposto. Mas aí é que entra a questão. Quando o prefeito do Novo está aumentando imposto, aumentando taxa, ele está sendo um governo de direita ou de esquerda? Ele está sendo um governo de esquerda. Quando está criando cargos, quando está trabalhando clientelismo, toma lá da cá, quando ele está efetivamente defendendo políticas progressistas, assistencialismo, ele está sendo um governo de direita ou de esquerda, E, para concluir, tem um exemplo muito simples para as pessoas entenderem. É um exemplo assim, que sintetiza tudo isso. Quando, por exemplo, o prefeito de Joinville quis ir para Nova York, no evento do João Dória, aqui eles atropelaram emenda e vai com dinheiro público e viaja. O prefeito de Blumenau, que não é do Novo, quis ir para o mesmo evento. Quem foi contra em Blumenau? A bancada do Novo. Então, quem que tá certo? O Novo de Joinville ou o Novo fora de Joinville? O Marcel Van Hatten estava revoltado com criação de cargo em Brasília no mesmo dia que o Adriano Silva estava criando cargo em Joinville. Quem tá certo? O Adriano ou o Marcel? Porque os dois estão fazendo coisas exatamente opostas. Vocês entenderam? Então, no meu ponto, direita e esquerda se define pelo que você faz. Até porque, como eu falei, as coisas não são maniqueístas, não são 8 e 80. As pessoas podem, por exemplo, ter 10 atitudes de política de direita e uma de esquerda. Ou vice-versa. Então, se o Lula começa a privatizar, como é que fica? Você entende? Então, as atitudes são muito mais, definem muito mais o que é uma política do que o discurso e o partido, E, na minha opinião, não existe partido genuinamente de direita no Brasil. O governo se vende como um governo liberal de direita, mas na prática ele faz o oposto daquilo que ele dizia fazer em campanha, que ele se vendeu. Porque, por exemplo, criou cargos, deu aumento de salário para o alto escalão, trouxe de volta estacionamento rotativo, defende monopólios, cria reservas de mercado. Então isso é exatamente o oposto do que se espera de um governo dito de direita, dito liberal. E também defende que a gente tem muita dificuldade com pautas ideológicas. Então também é um governo que abraça muito a questão progressista, a agenda globalista da ONU. Então isso é o que me incomoda. Mas vale ressaltar que me colocam como um vereador de oposição. Eu, pessoalmente, eu não tenho essa visão, porque diversas vezes eu defendi esse mesmo governo quando eles estão fazendo aquilo que eles dizem fazer e que vai de acordo com o que eu também defendo. Várias vezes, por exemplo, eu briguei aqui com o sindicato defendendo o prefeito. Então, eu não tenho uma postura de, como diz, entre aspas, oposição por oposição. Quando o governo faz aquilo que eu entendo como um governo de direito, um governo pela redução do Estado, aí eu apoio essas medidas. Quando o governo faz o oposto daquilo, quando o governo flerta com políticas de esquerda, assistencialistas, como o caso da ONG aqui, da MINC, que é uma ONG assistencialista, com vice-presidente preso em Florianópolis no esquema de máfia dos mendigos, aí obviamente eu sou contra e combato, Mas é interessante, porque as pessoas têm uma visão muito maniqueísta, Tipo, ou você é a favor ou você é contra. E a política é muito mais complexa que isso, Sempre há interesses, Não há dúvida de que existe muita gente que tem interesses obscuros, que ganham muitos, existe muito, como eu falei, muito toma lá da cá, e aí a partir do momento que você começa a botar areia no mingau dessa rapaziada, você começa a não ser muito
É o sistema, né? Você começa a enfrentar o sistema quer se livrar de ti rapidinho, né? A situação do ônibus, ela é histórica, ela na verdade, eu acho que ela ilustra o problema de Joinville como um todo, né? A empresa entrou aqui nos anos 70, se não me engano, de memória, 1971, e opera até hoje sem licitação. Só o fato de empresários ligados ao ramo do transporte coletivo, é chamado de transporte público, né? Mas eu prefiro chamar de transporte coletivo, muitas vezes financiarem campanhas de diversos prefeitos e vereadores quando a pessoa entende o porquê disso, ela entende como funciona, infelizmente, o poder público. Isso é o chamado clientelismo. Existe já uma ordem, inclusive lá no STF, de abrir essa licitação, mas eu entendo que a prefeitura faz de tudo para enrolar o máximo que ela consegue para a empresa continuar operando da maneira que está. A gente teve uma série de denúncias, inclusive de funcionários, de motoristas, ônibus que não engata marcha, ônibus com problema no freio. A gente teve aqui várias vezes na reunião, aqui na comissão sobre cidadania, a questão dos elevadores que não funcionam. O representante da empresa dormiu, eu filmei, eu tenho isso, ele dormiu, né, na empresa. Então eu pedi uma abertura de uma CPI, pra gente não fazer uma caça às bruxas, mas ver realmente o que acontece, né? Mas, infelizmente, precisa de 7 assinaturas para abrir uma CPI e a gente até agora tem só 2. A empresa recebe milhões de reais em subsídio do município, né? Então, além dela ter essa reserva de mercado e esse monopólio, ela opera, né? Ela recebe milhões de reais. E todas as questões de condição, de fiscalização, a gente recebeu uma série de denúncias. Então, a gente tinha que pegar, abrir essas planilhas e ver realmente as condições do ônibus, as datas dos ônibus. Existe tudo isso para ver se essa empresa não está operando, ocorrendo em várias ilegalidades, né? Para quem não entende, uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela dá à Câmara poder de polícia investigativa. O que significa isso? Literalmente que a gente pode investigar, coisa que a gente não pode fazer. A gente tem poder de fiscalizador, mas ele é limitado, né? Quando a gente tem a CPI, a gente pode convocar oitivas, a gente pode pedir documentos, e a gente tem o mesmo poder de uma polícia investigativa. A gente não tem poder de prender. Aí, como, inclusive, as pessoas dizem, mas tem o Ministério Público. O Ministério Público vê CPI com bons olhos, porque o Ministério Público entende CPIs como parceiras do Ministério Público. Quando tem uma CPI, o que acontece? É feito todo o trabalho de investigação e entregue, inclusive, para o Ministério Público, que tem aquilo já detalhado. Tem isso, pronto. Aí o que acontece? Aí vai para o judiciário a questão de julgar e prender ou não prender os possíveis. Mas de apurar fatos, a CPI tem isso. Então você pega esse trabalho de investigação e você joga na mão da justiça para a justiça julgar aquilo, culpados ou não culpados. Então, esse é o caráter, o trabalho da CPI. E aí, se existe, por exemplo, qualquer tipo de troca de favores, eu não estou afirmando que existe. Eu estou afirmando que é possível que exista e para isso tem uma CPI. As pessoas, muito comumente, elas erram assim, mas não tem nenhum fato. Pois é, mas se tiver fato, não precisa de CPI. Aí você manda prender. Se tem indício, se tem possibilidade, se tem denúncia, cabe CPI, porque o papel da CPI é investigar. Então, qualquer favorecimento, qualquer troca de favores, qualquer coisa ilícita que seja feito, ou não ilícita, que a gente entenda, por exemplo, a CPI pode apurar, não foi legal, mas foi imoral, aconteceu isso. Ela traz à luz da sociedade a transparência. E no poder público, no meu entendimento, as pessoas deveriam saber de tudo. Nada devia ser secreto. Envolver o dinheiro público, todo mundo tem que ter o direito de saber. Então, também por isso, a importância de CPIs. Quem paga a conta no final é o cidadão joinvilense, né? Desde o subsídio à má prestação de serviço, a gente mantém esses monopólios, essas reservas de mercado, e aí é sempre assim. Joinville é uma cidade meio coronelista, né? Poucas famílias aqui ganham muito dinheiro. Se você pegar as empreiteiras, se você pegar tudo, você vai linkar ali, você vai ver que algumas poucas famílias mandam na cidade. Sempre foi assim. Essas famílias escolhem quem vai ser prefeito, essas famílias escolhem boa parte de quem vai ser vereador, e assim. E tudo que a gente vê, por exemplo, corredor de ônibus,
é para facilitar, né, para a vida das pessoas. E na verdade só facilita a vida da empresa, porque daí como o ônibus tem menos tempo de trajeto, eles colocam menos linhas, aí eles gastam menos combustível, aí eles ganham mais dinheiro. Então assim, isso é só um exemplo. Então, tudo que é feito é para favorecer essa empresa. A esquerda, o PT, cobra. Ela veio aqui e falou, tô sofrendo muita pressão, eu preciso assinar. Aí, para ver, por exemplo, tá o nome do Carlito envolvido no monopólio, com o Carlito 5 dias antes de deixar a prefeitura. Isso é importante, tá? Isso é muito importante que o Joinvilense saiba. 5 dias antes de deixar a prefeitura, o Carlito reconheceu uma dívida extrajudicial. Essa dívida hoje é essa outorga onerosa, ou seja, era 200 milhões, já tá 300 e poucos, enfim, vai aumentando, né? Mais de 300 milhões já está hoje. A empresa que entrar tem que pagar 300 milhões. Então, assim, se eu sou Gideon e Transtusa, ou Fratelli, enfim, eu pago para mim mesmo esses 200 milhões. Se você vem de fora, você tem que pagar para mim. Você entende a vantagem que tem graças a esse reconhecimento dessa dívida? A manutenção disso como tá? Então, mesmo com o nome do Carlito ali, ela assinou e os outros não. Por quê? Porque o povo não faz pressão, o povo não cobra. Eu acho, para começar, que não tem que ter estacionamento rotativo pago. Eu acho que isso aí, mas não tem. O brasileiro ele já paga imposto demais. A gente já paga, como eu falei, a gente já paga IPTU, IPVA, o combustível que tu é metade imposto, a manutenção do carro é imposto, quando tu compra um carro tu paga 2, enfim, nada justifica mais dinheiro, tirar mais dinheiro para botar no poder público, né? Isso aí, na verdade, vai enriquecer alguém que cuida desse filão e vai entrar mais dinheiro para os cofres do poder público. Com relação à fiscalização ou à questão de que nós já temos um estacionamento rotativo, só não estamos fazendo a cobrança e a fiscalização, eu prefiro que a Guarda Municipal continue trabalhando na ordem pública. Ponto. A gente focar enquanto prefeitura nas atividades que são principais da prefeitura, isso é fundamental. E essa é uma atividade que o setor público, até pelas problemáticas operacionais, é importante que faça com a parte terceirizada. E a gente espera que tenha uma ótima concorrência. Como foi dito aqui pelos vereadores, não é possível escolher qual vai ser a empresa. Não é possível ter um livre mercado. Vereador da base falou assim, nós vamos aprovar o estacionamento rotativo pago, porque o Profeta, tem o vídeo, pode buscar, porque o Profeta convocou as pessoas aqui e não veio ninguém. Então eu entendo que as pessoas querem o estacionamento rotativo. E aí, como o povo não participa, o povo não cobra, os vereadores fazem o que querem, né? Nós estaremos apoiando o estacionamento rotativo na cidade de Joinville, porque é uma decisão da maioria dos vereadores que aqui representam a população e foram legitimamente eleitos para decidir por ela. Eu vejo 2 pontos na fala do vereador Lucas Souza. Ele falou, inclusive, citou meu nome nessa fala, né? Ele falou que o Profeta convocou as pessoas e elas não vieram. Eu acho que nisso ele tá certo, né? Realmente convoquei, realmente aqui tramitou e realmente eu não vi as pessoas sendo contra aqui na Câmara. As pessoas não vieram brigar com os vereadores, não vieram cobrar os vereadores, não fizeram pressão contra os vereadores. Então os vereadores aprovaram. Isso é verdade. Por outro lado, eu acho que se a gente for na rua e perguntar para as pessoas se elas querem ou não, a suprema maioria vai dizer que não quer. Mas, aquela coisa, né? Quem se omite, quem cala, consente. Eu acho que esse é o caso do estacionamento rotativo pago em Joinville. Já foi aprovado na Câmara, como eu falei anteriormente, eu convoquei as pessoas, eu denunciei cada passo que eles atropelavam o regimento interno, cada tratorada que era dada, e as pessoas, a verdade é que as pessoas não vieram aqui. Então, assim, agora as pessoas vão pagar contas durante 20 anos, vai ser dada uma concessão para uma empresa. Eu coloquei emendas simples, inclusive no final, tentando moralizar um pouco, colocando um teto de valor, para ser o máximo que a empresa poderia cobrar, para garantir que o preço não ficasse tão caro. Eu também coloquei emenda garantindo que fosse aceito o Pix, cartão e qualquer outro meio de pagamento, para não ficar, imagina, ter que catar moeda. E até emendas simples, assim, foram recusadas, porque eles tinham pressa, eles queriam aprovar quanto antes. Falaram que o comércio precisa e que ia ajudar o comércio. Isso não é verdade. O que acontece é que no governo anterior, no governo Udo, foi aprovado o estacionamento rotativo gratuito, entre aspas, né? Em plena pandemia, em 2020, foi autuado mais de 2.000 carros no estacionamento rotativo, ele estava funcionando. O que o governo Adriano fez? Ele parou de fiscalizar, foi de 2.000 atuações do estacionamento para cerca de pouco mais de 200 no ano passado. Ou seja, ele criou o caos.
Não funciona, criou caos. Para vender a solução, que é o quê? Entregar mais uma reserva de mercado, mais um monopólio para o empresário, para alguém aí. E aí são 20 anos que uma empresa vai explorar esse filão. Por exemplo, a gente tem uma ONG que o vice-presidente e secretário adjunto de Florianópolis foram presos num esquema, certo? A partir do momento que essa ONG foi instalada aqui em Joinville, curiosamente, o número de moradores de rua começou a aumentar exponencialmente. Tipo assim, era sob controle, ela veio para resolver o problema e o problema aumentou. Você imagina isso. Ó, pega essas coincidências. Junto com isso, vem um monte de denúncia. Ó, a ONG não presta o serviço que ela diz prestar. Junto com isso, sabemos que tem 40 milhões de reais em contrato. Junto com isso, a gente pega e pede para tirar o restaurante popular daqui, para não ter esse facilitação para não ser um bate-rango de cracudo, falando um português bem claro para as pessoas entenderem, e colocar no bairro para atender família. E não há essa vontade pública. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de sentar com o prefeito ou com um secretário ou alguém, não toquem na ONG. É no mínimo curioso. É no mínimo passível de uma investigação. Existe dinheiro público, existe caso de corrupção comprovado envolvendo a mesma ONG. Você entende? Existe um clientelismo, existe um sistema ali que está se autoprotegendo e dando desculpa. Aí o que fizeram? Fizeram uma comissão especial de moradores de rua para abafar a CPI. Aí fizeram um relatório de 200 páginas que não serve para nada, que diz, inclusive, que o governo Adriano, ele é o único do estado que cumpre 100% as diretrizes do governo do PT, né? E coloca o prefeito de Chapecó como um herói que não cumpre isso. E aí há até uma contradição, só para abafar a CPI. Entendeu? E aí a gente precisa de 7 assinaturas, 3 assinam. Por quê? Porque se alguém assina, quando assina, sofre represália como eu estou sofrendo por enfrentar o sistema desse jeito. Se o vereador assina a CPI, ele entende, cara, que ele vai ser marcado pelo executivo e toda a máquina que move isso e todo o sistema de clientelismo e tomar lá da cá. Bom, através do presidente municipal do partido, deputado Maurício Peixe, ele comunicou que tinha que abrir um processo de expulsão porque eu estava fazendo oposição ao Adriano e isso ia contra os interesses do partido, né? Agora, eu não entendo os interesses do partido, sendo que, para começar, todas as relatorias de projetos que eu peguei do Executivo, daí para parecer favorável, como eu falei, eu defendi o prefeito contra o sindicato aqui algumas vezes, mas, em contrapartida, eu fui contra a criação de cargo, contra o voto de estacionamento rotativo. Então, assim, eu sigo aquelas diretrizes do qual eu fui eleito para fazer, que são inclusive diretrizes que o PL defende e que o Novo também defende. Então, nesse ponto eu não entendo. Então, para que? Então não precisa de ter parlamentar, né? Se não existe algum conchavo, algo por trás, não precisava ter parlamentar. E é importante também explicar para as pessoas que muito me chamou a atenção o desconhecimento do presidente do própria questão estatutária e protocolar, porque eles fizeram de maneira totalmente irregular e ilegal esse pedido de expulsão, porque ele tinha que ter aberto uma comissão de ética, a comissão de ética tinha que votar um relator, e não, ele foi tipo, sabe, autoritário, assim, tipo, ele mesmo foi lá, ele mesmo designou o relator e pronto. E não pode, não funciona. Então, obviamente, a minha defesa já foi protocolada e a gente vai até o final pela verdade, pelo que é certo, sem dúvida. Não vou me calar, não vou deixar de fazer o meu trabalho sem intenção a me intimidar. Não funcionou. Eu não estou combatendo nada que vá contra aquilo que o partido defende. O partido não é a favor de criação de cargo, o partido não é a favor de monopólio, o partido não é a favor de assistencialismo. Então, todas as situações que eu fui contra, que eu votei contra, são coisas que o PL defende e vale ressaltar que o Novo também diz defender, né? Aí, outras situações, como, por exemplo, quando teve dos professores temporários lá, que o sindicato veio aqui, eu defendi o prefeito, né? Eu fui a favor. Então, assim, eu nem faço oposição por oposição. Todas as relatorias que eu peguei do Executivo, eu dei parecer favorável. Se eu quisesse trancar, se eu quisesse avacalhar, se eu quisesse oposição por oposição, tipo, seria muito mais pesada a minha mão nisso, né? Simplesmente eu apoio o que é certo e bato no que é errado.
e continuarei fazendo isso, doa a quem doer. Fui um pouco surpreso, né? Tipo, apesar de eu saber que ele tem uma relação histórica com a família do prefeito, foi o pai do prefeito, é padrinho político dele, colocou na campanha, colocou ele na política, quer dizer, ele era do laboratório e tal. Então, eu sei que enquanto vereador, ele sempre foi base do Adriano. Quando ele voltou, né, que tirou a minha suplência, ele já chegou defendendo e apoiando o Adriano. Eu vi que ele não fez campanha pro candidato do PL, isso aí tá bem explícito, todo mundo viu, né, durante a última eleição, que ele não pediu voto pro Lima, mas eu achei que ele não fosse fazer um absurdo desse, ainda mais de maneira tão irregular como ele fez, né? Então, eu acho que pra mim isso aí é a síntese da velha política, sei lá. Acho que eles não estão acostumados com alguém querendo fazer o que simplesmente é certo. A defesa mostra que realmente eu não faço oposição por oposição, inclusive com números de votações, e na questão protocolar, né, de eles não terem seguido um rito que é legal. Então, digitar de maneira ilegal e pede o arquivamento, né? O que é infidelidade partidária, no meu entender, né? Fidelidade partidária, por exemplo, você se eleger pelo PL e votar com o PT, você dizer que você, por exemplo, ser eleito uma campanha pró-vida e defender o aborto. Isso é infidelidade partidária. Criar cargo sendo que você isso é infidelidade partidária. Isso é o contrário do que é o viés político que você defende, né? Aí eu entendo como infidelidade partidária. E no sentido moral, o eleitor, o parlamentar deve, para o seu eleitor, a quem ele fez promessas, né? Ele deve para o seu eleitor e deve, obviamente, para Deus, para si mesmo, é o que eu digo, né? Eu presto conta com Deus, comigo e com o meu eleitor. Então, eu não me contradigo, eu não me traio. Tipo, eu sou muito fácil, inclusive. Eu acho que eu sou, sem dúvida, um dos políticos mais previsíveis da história de Joinville. Eu sou tão previsível, tão, assim, fácil de entender, porque eu sigo a minha cartilha à risca, né? Que quando chega um projeto que eles já sabem que eu vou ser contra. Aí eles, é o seguinte, bicho, chegou esse aqui, mas eles já sabem que eu vou ser contra, porque eles já sabem que tá errado. É simples assim, de tão previsível que é, porque eu sigo à risca aquilo que eu fiz em promessa de campanha. Há uma perseguição clara e óbvio que ninguém vai admitir isso, porque ninguém quer abrir mão de ganhar as ruas asfaltadas para dizer que asfaltou, ninguém quer abrir mão de cargos que tem no executivo, ninguém quer abrir mão de benesses que eles ganham com isso, e ninguém quer ser perseguido dentro do próprio partido, né? Ninguém quer enfrentar o que eu enfrento, isso é fato. Muda que eu vou para outro partido, né? Vou ter que ir para outro partido. Há jurisprudência farta de que não perde o mandato, né? Então o que eles podem depois tentar é aí tirar o PL ali para ter voto suficiente, talvez para tentar me caçar num golpe mesmo político, numa artimanha, numa maracutaia, para tentar, vamos caçar esse cara aí que ele está incomodando muito. Não, porque o julgamento de comissão de ética é um julgamento político, né? Tanto é que outro vereador do PL foi para a comissão de ética por falar mal do feminismo. Aí o PT, o Novo e todos os outros votaram para botar o outro vereador, o vereador William Tonesi, na comissão de ética porque ele falou mal do feminismo. Inclusive, quem protocolou esse pedido foi a vereadora do PT. Aí votou Novo, o PSD, votou todo mundo contra o vereador do PL, menos o PL, obviamente, para botar ele na comissão de ética. Enquanto o vereador do Podemos, que é da base, falou que tínhamos que matar todos os caques, que eles são assassinos, e defender um genocídio de pessoas, e não aconteceu nada, daí é bem menos grave, porque ela é da base, né? Eu faria 1000 vezes de novo, inclusive deixo bem claro, se não for pra ser assim, eu não quero. Eu prefiro perder mandato, do que eu teria vergonha de olhar no espelho e ver minha cara se eu não fizesse exatamente o que eu falei. Não tem, muitas pessoas têm preço, eu tenho valores, e estão acima de qualquer negociação, qualquer conchavo político, qualquer ameaça. Se quiser calar minha boca, me mata, porque eu não me calo, eu não tenho medo, não tem represália, não tem golpe político, não tem nada maracutaia que essa turma faça que vai me fazer parar. A política, as pessoas têm uma intenção de que não muda a vida das pessoas, mas a grande verdade é que a gente vive ciclos, muitas vezes piora um pouco, muitas vezes melhora, há um cabo de guerra. Mas o que as pessoas precisam entender é que o alicerce de uma política nacional, ela nasce no município.
A política é uma pirâmide, a base dessa pirâmide está no município e é onde menos a direita participa. A esquerda, ela está sempre aqui incomodando a esquerda. A direita não. A direita está muito preocupada com Lula, Bolsonaro, o STF e negligencia a política pública municipal, que é onde se forma a base. Então eu digo para o eleitor que me acompanha, que gosta de mim, que ocupe o seu espaço. Ocupe o seu espaço na igreja, na universidade. A gente precisa de médicos de direita, advogados de direita, vendedor de direita, a gente precisa de tudo, músico de direita. A gente precisa ocupar os espaços. A esquerda está aqui na Câmara e a direita não. A esquerda está na universidade, a esquerda está na igreja, a esquerda está em todos os lugares, sindicato, escola. Então, assim, a política municipal é o alicerce da política nacional.